levante suas duas mãos e vamos aplaudir aquele que é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor. Bendito seja o Senhor. Tu és digno, Senhor. Bendigo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendigo o seu santo nome. Aleluia! motivos para agradecer. Eu tenho, Senhor. Oh, Jesus.
sou família, tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, Ele morreu por nós e fez tudo pra me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo, para sempre seu louvor estará continuamente. Onde? E também no meu coração. Você pode dizer, igreja, Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo o que tenho. Agradeça, irmão. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Ele veio para nos dar vida em abundância. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, Ele fez tudo ao me dar a salvação. Vamos louvá-lo. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios, e também no coração. Você pode erguer as mãos e dizer: Jesus Cristo será sempre minha canção. Oh, igreja, aplauda esse Jesus, ao nosso amado Jesus. Tome a sua Bíblia por um instante. Levante-a bem alto, mais alto que você puder. Nós temos um limite na nossa altura para levantá-la. Mas no mundo espiritual não há limite para você levantar em sua própria vida a palavra do Senhor. Vamos proclamar juntos o poder inerente da palavra. Vamos dizer: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Quando nós declaramos, levantando a Bíblia e fazendo essa proclamação, dizendo: eu nunca mais serei o mesmo. Não é uma frase de efeito, pelo contrário. Porque cada dia
nós estamos sendo construídos. Deus, Ele não terminou a obra dele na vida de ninguém. Nós estamos em um processo. A única pessoa que veio prontinha foi o Senhor. Só Jesus. Jesus nunca precisou... Não. Jesus só cresceu em graça, em estatura diante dos homens, porque precisava crescer, era um bebê. Era Deus que se encarnou. Mas nós estamos nesse processo. Eu não sou tudo aquilo ainda que Deus sonhou para mim. Mas eu sei que hoje eu devo ser mais do que eu que era ontem. E nós estamos como igreja nessa caminhada, nesse mês, terminando esse mês, esses 40 dias de jejum e oração. Muitos de vocês estão envolvidos ou fazendo um jejum assim pela primeira vez. Muitos são novos na fé. Muitos encontraram a Jesus há poucos dias. Mas não é a quantidade de dias que nos faz crescer. É a intensidade do modo como nós vivemos. Muitas vezes você pode encontrar alguém que tem 30 anos na fé. E quando você começa a conversar com ele, ele é um bebezinho. Porque crescer no mundo espiritual é uma escolha. Tem pessoas que não querem crescer. Tem pessoas que querem ser um bebê a vida toda. Mas o nosso alvo, a palavra diz para nós crescermos até alcançarmos a estatura de varão perfeito. E esse varão perfeito tem um nome, é Jesus. Jesus, vamos falar? Jesus, outra vez, Jesus, outra vez, Jesus. Ele é o nosso modelo. Nesta manhã eu quero continuar falando com os irmãos sobre o jejum. Mas um aspecto do jejum que eu quero dividir com os irmãos, bem simples, nós comemos aquilo que nos quer comer. Vamos falar? Nós comemos aquilo que nos quer comer. Vamos falar? Nós comemos aquilo que nos quer comer. Outra vez, nós comemos aquilo que nos quer comer. No final da mensagem você vai entender por quê. Abra comigo no livro de Jonas. Jonas, bem no meiozinho da Bíblia você vai encontrar o livro de Jonas. E Jonas é um livro onde nós aprendemos muito sobre o jejum. E o impacto do jejum em toda uma cidade. Nós temos um alvo, temos um sonho colocado por Deus de alcançarmos 10% de Belo Horizonte até o dia 31 de dezembro de 2020. Até lá, nós estaremos trabalhando, orando, buscando, intercedendo, clamando. E uma das armas que Deus tem nos dado é o jejum. Jonas, capítulo 1. Quem achou, diga, eu achei. Alimente-se da palavra, eu vou ler. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Verso 7. E diziam uns aos outros: vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor,
o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faríamos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. No ventre do peixe, diz a palavra que Jonas fez algumas coisas. Uma delas, ele orou. No capítulo 2, você encontra uma oração de Jonas. Durante aqueles 3 dias, Jonas também o que fez? Jejuou. Dentro do ventre do peixe, não tinha alimento para ele. Durante aqueles 3 dias que ele ficou no ventre do peixe, ele jejuou. Nós não sabemos explicar muitas coisas, mas eu queria que você chegasse agora para o capítulo 3, e nós vamos encontrar algumas revelações no que toca ao jejum, a nossa própria vida, a nossa cidade, a nossa família. Capítulo 3 de Jonas começa dizendo: veio a palavra do Senhor 2ª vez a Jonas. Deus é um Deus que nos dá uma segunda chance. E ele repete a mesma coisa: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de sacos, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Uma das maneiras de proclamarmos a nossa dependência do Senhor é quando nós jejuamos. O jejum corta o natural e nos faz viver nessa dependência gloriosa do Senhor. Um tempo de jejum não é apenas um tempo de abstinência de comida, é um tempo de abstinência de pecado também, porque você vai se tornando cada vez mais e mais sensível para poder ouvir a voz do Senhor.
Você se torna tão sensível a qualquer coisa que entristeça o Espírito Santo. Você passa a ter essa sensibilidade de uma forma assim, tão clara, tão objetiva. Mas quando observamos a história de Jonas, algo que é tão forte é exatamente que o jejum nos leva, nos abre novamente para declararmos a nossa identidade. Uma das coisas que aconteceu quando Jonas estava ainda no barco. O barco estava ali no meio da tempestade, todos vieram, ele estava ali debaixo do holofote, e a pergunta que fizeram para ele foi essa: qual é a sua identidade? Quem é você? Qual é a sua identidade? Quem é você? Quem é você? Porque no meio das tempestades, nós não podemos de forma alguma ocultar quem nós somos. Quem somos? E a pergunta que eles fizeram é essa: quem é você? Que ocupação é sua? De onde você veio? Qual é a sua terra? De que povo és tu? Quem é você? O jejum nos leva exatamente a buscar e a viver a nossa identidade. Quando Jesus estava ali no deserto, inaugurando o seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi um período de jejum de 40 dias. Durante 40 dias, Jesus jejuou. E o inimigo veio e se apresentou a Jesus várias vezes. Nós temos aqui apenas o relato de que está aqui, mas foram várias vezes. E ele sempre aproximou-se de Jesus no ponto: qual é a sua identidade? Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, você pode pular do pináculo do templo. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Quem é você? Quem é você? No período do jejum, é esse período quando não apenas as trevas se levantam para buscar qual é a sua identidade, quem é você, mas você mesmo tem que se olhar no espelho. Você precisa se olhar no espelho das Escrituras, porque se você não tem de uma forma clara a compreensão da sua identidade, você pode ter apenas um exercício religioso. Mas esse é um tempo no jejum, onde a sensibilidade espiritual é bem maior. Nós não queremos apenas ter um programa de 40 dias de jejum e oração, mas nós queremos realmente ver esse irmão que está aí ao seu lado, dê uma olhadinha para ele declarando realmente quem ele é. Quem ele é. O jejum, o ponto central é esse: a revelação da nossa identidade. E a nossa autoridade espiritual vem da nossa identidade. Quando nós olhamos e contemplamos a realidade da morte de Jesus, daqui a alguns minutos nós vamos celebrar a ceia. Quando você tomar do pão, quando você beber do cálice, você estará proclamando essa realidade, ouvindo no simbolismo do pão e do cálice a declaração do Senhor: este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue que foi derramado por você. Nós cantamos nesta manhã: uma gota do seu sangue, uma gota do sangue do Senhor, uma gota transforma, muda a história de toda uma cidade. Toda uma cidade. Quando nós passamos pelas ruas de Belo Horizonte, nós não queremos apenas ver as grandes obras públicas, as ruas asfaltadas e sem buracos, os prédios magníficos sendo erguidos, as escolas e mais escolas sendo construídas, mas a beleza de uma cidade é o seu povo,
é a sua gente, somos nós. E aqui a palavra diz de uma forma clara, o jejum serve para nós manifestarmos a nossa identidade. Só que quando nós nos convertemos, a nossa vida, nós passamos a ter uma nova identidade. Uma nova identidade. A palavra diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando a pessoa vem para o Senhor, tudo muda. Ela nasce de novo. Ela é uma nova criatura. Por isso que nós sempre temos que voltar, chegar até a cruz, para recebermos tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós ali na cruz. Tudo nós cantamos hoje, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito em nós. Não é uma conquista nossa, porque tudo que recebemos do Senhor não é fruto do meu esforço, tudo é pela graça. E graça é tudo aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. Graça é isto. Até o jejum não é uma obra. O jejum é uma expressão de uma disciplina espiritual na nossa vida. E nessa disciplina espiritual, nós revelamos também a nossa própria identidade. Não é por causa do jejum que nós vamos ter agora um crédito com Deus. Todo crédito que temos com Deus, querido, foi só aquilo que Jesus conquistou na cruz. O que nos dá sempre a autoridade para nos aproximarmos do Senhor, no sentido de estarmos diante dEle. Nunca são nossas obras, não. Só Jesus. É pelo caminho, Ele que abriu o caminho. E agora a nossa identidade. Eu quero caminhar com os irmãos nessa manhã sobre essa realidade. Quando nós olhamos um pouquinho aquele filme A Paixão de Cristo, algumas cenas dele. Deixa eu passar aqui só para os irmãos lembrarem um pouquinho. Sempre que eu vejo essas cenas, o meu coração derrete. Parece que a gente, por mais que a gente veja isso aí, não foi a milionésima parte do que aconteceu. Absolutamente não foi. Quando nós o vemos ali na cruz, se dando por nós, o que Jesus fazia? O que Ele estava fazendo nesse instante? O que Ele estava conquistando para nós? O que Ele estava conquistando para nós? O que Jesus estava conquistando para nós? Vamos abrir em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Vamos voltar ao texto agora. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 17. Efésios, capítulo 1, verso 17. Eu quero começar então do 15, que vamos orar igual Paulo. Efésios 1, capítulo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas, fale comigo, todas, outra vez, todas. E pôs todas as coisas debaixo dos pés,
para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O verso 17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. O nosso chamado é conhecermos o Senhor, mas não alguma parte do Senhor, no pleno conhecimento dEle. Mas eu preciso conhecer o que Ele estava fazendo ali na cruz. Muitas vezes nós dizemos assim: Ele estava me salvando, sim. Mas dentro dessa palavra salvação, existem alguns aspectos que trazem a nossa identidade. A nossa autoridade vem da nossa identidade. Eu preciso. Quem eu sou? Quem sou? E esse tempo do jejum é um tempo onde vai aflorar, onde está aflorando muito a sua identidade. É um tempo profético quando os limpos vão cada vez se limpando mais. Também os sujos cada vez vão se sujando mais. Mas é um tempo de revelações. E é um tempo profético. Ou seja, se uma cidade perversa como Nínive foi totalmente impactada pelo poder de Deus, ao ponto dos próprios habitantes da cidade arrependidos jejuarem também, nós cremos que podemos vivenciar algo tão glorioso. Como o pastor Gustavo orou, nós estamos clamando cada vez mais intensamente por um avivamento espiritual. E avivamento espiritual não é simplesmente uma visitação esporádica do Senhor, é algo que consome o nosso coração, é quando nós vivemos intensamente a nossa identidade. Quem é você? Satanás, ao aproximar-se de Jesus ali no deserto, a pergunta era essa: quem é você? Você é filho de quem? Você diz que é filho de Deus? Quem é você? Qual é a sua identidade? Basicamente, ali na cruz, Jesus nos traz de uma forma tão clara, 7 palavras que nós não podemos esquecê-las nunca na nossa caminhada. Nunca. 7 palavras que fazem parte da nossa história. Ou seja, a nossa autoridade vem da nossa identidade. E o inimigo, ele sabe o ponto nevrálgico, sabe a hora, ele sabe o momento. Depois de 40 dias, ele chegou a Jesus no finalzinho. Quando Jesus já estava no limiar das suas forças físicas, ele vem. Ele sabe a hora de vir. E é exatamente nessa hora. Nessa hora, nem sempre naquela hora da bonança, da alegria. Mas naqueles momentos, talvez, quando o emprego vai embora, quando o carro bate, quando acontece isso, quando há uma frustração, quando o casamento está adoecido, quando o filho, ou seja, essas situações confusas, o inimigo vem. Se você é filho de Deus, isso não estaria acontecendo com você. Se você é filho de Deus, não, filho de Deus. São nestas horas que ele se levanta de uma forma tão terrível. Então você não pode jamais, não é uma questão de discutir com o diabo, é uma questão de você declarar quem você é. E tudo que somos não é conquista nossa, tudo que somos é pela graça do Senhor. Graça é tudo que eu preciso, mas é tudo que eu não mereço. Graça é isso. A primeira coisa que nós encontramos dessas 7, é essa palavra tão linda chamada justificação. Vamos falar? Justificação. Outra vez? Justificação. Outra vez? Justificação. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Escreva aí a palavra justificação. Justificação é um ato declaratório de Deus
É Deus declarando: eu que não sou justo, eu sou injusto. É um ato declaratório que Deus me faz justo. Está escrito aqui, Romanos, capítulo 5, o verso de número 1, a palavra do Senhor diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, o verso de número 21. 2 Coríntios capítulo 5, o verso de número 21. Justificação. Vamos falar? Justificação. Está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo nunca pecou. Jesus nunca disse assim: Pai, perdoa os meus pecados. Não. Mas diz a palavra: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é você? Quem é você? É importante, querido, que você possa trazer a sua identidade. Eu sou justo. Justificação é um ato declaratório de Deus. É Deus declarando que aquela pessoa miserável, um pecador desgraçado, no momento quando ele toma Jesus como seu Senhor e Salvador, no momento quando ele nasce de novo, aquele que não era justo, Deus o faz justo. Esse ato declaratório que traz a pessoa a liberdade, a autoridade de poder aproximar-se de Deus sem nenhum complexo de culpa ou inferioridade. Quem é você? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou justo. Vamos falar? Eu sou justo. Eu sou justo. Todas as vezes que você celebra a ceia, que come do pão e bebe do cálice, você volta ao Calvário. Quando Jesus falou para que nós iríamos celebrar a ceia em memória dele, nós temos uma facilidade louca de esquecer o que temos que lembrar. Mas é uma memória desgraçada, porque a gente fica lembrando do que temos que esquecer. Você tem que lembrar sempre daquilo que você é em Cristo Jesus. Quem é você? Quem é você? Aí você pode dizer: eu sou justo. Ali na cruz foi isso que o Senhor fez. A segunda palavra de algo que Ele fez é essa doce palavra, reconciliação. Vamos falar? Reconciliação. Reconciliação. Duas pessoas estão brigadas. Ah, quantas noites eu já passei aconselhando casais, e eu ia para a casa deles e ficava ali, e muitas vezes horas e horas e horas e horas e horas, até amanhecer o dia. E eu só saía quando os dois se abraçavam, se beijavam. Não entregava os pontos, eu dizia: vamos destruir tudo aí das trevas. Reconciliação é isso. Não de cá ou de cá. A reconciliação é os dois se tornarem um só. A reconciliação traz algo chamado paz com Deus. Vamos falar? Paz com Deus. Outra vez? Paz com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 18 a 20. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 até o 20. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo,
não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Qual é a sua identidade? Eu sou justo. Qual é a sua identidade? Eu sou reconciliado com Deus. Eu tenho paz com Deus. A reconciliação. O Senhor não trouxe uma bandeira branca. O Senhor trouxe a cruz. É a cruz que fala da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, tudo. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. O nosso ministério é esse, o ministério da reconciliação. O ministério de levar perdão. Nessa semana, nós fizemos 500 mil folhetos desses, com uma mensagem do perdão. No tempo da reunião, você vai levar pelo menos um pacotinho desse. Tem 100, apenas 100. E você vai andar com eles, vai entregar aos seus colegas de serviço, na sua escola, aos seus vizinhos, ao chofer de táxi, lá na caixa da padaria, não importa. Aqui atrás está escrito, perdão. Você já conhece a alegria de ser perdoado? Por meio do perdão, os braços de Cristo levantam você com o seu precioso sangue e o lava com amor e transforma. Um presente gratuito para você. Entregue sua vida a Cristo. Receba o amor e o perdão que somente Ele pode lhe dar. Jesus entrará em seu coração e fará tudo de novo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Telefone da paz e do perdão. 31 3429 9550. E agora temos 2 celulares. Um pastor e de uma pastora. 8402-1676, 8402-7156. As pessoas vão poder ligar. Mostre o outro lado, filho. Essa imagem é exatamente isso. A paz, a reconciliação, o perdão. Eu queria hoje que cada irmão realmente, você fosse isso que está escrito, conforme está escrito aqui na palavra. E nos deu, ora, tudo provém de Deus que reconciliou consigo mesmo, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu um ministério da reconciliação. Pode parecer tão simples, mas essa sementinha vai florescer. Pelo menos 500 mil pessoas em Belo Horizonte, ainda esse mês, irão receber essa mensagem. Muitas irão ligar, muitas serão tocadas, e você tem esse ministério da reconciliação. Qual é a sua identidade? Eu sou um reconciliador. Eu sou justo. Foi isso que Jesus conquistou ali na cruz, me fez justo. Mas Ele também me deu esse ministério. A palavra diz de uma forma tão clara. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo. Ali na cruz você contempla essa realidade. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, eu sou embaixador. Se você está ao lado de uma irmã, diz, você é uma embaixatriz. Você representa Ele. Quem é você? Eu sou embaixador. Ou seja, isso faz o diabo assim ficar. Ou seja, a palavra dele foi essa. Quem é seu pai? Quem é? Qual a sua identidade? E Jesus nos outorga aquilo que Ele conquistou ali na cruz. Nos fez ser embaixadores. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus.
sua identidade. A terceira realidade é tão linda, do que o Senhor conquistou ali na cruz. Como a gota do seu sangue nos transformou. É a regeneração. Vamos falar? Regeneração. O que é regeneração? Regeneração é ser ou ter um novo nascimento. A sua identidade é essa e você não pode nunca olvidar dela. Você nasceu de novo. Aquela música que o Dedé canta, eu nasci de novo, eu nasci de novo, eu nasci de novo. João 3, capítulo 3, verso 3 a 6. Vamos abrir? João 3. Queria que os músicos preparassem para nós cantarmos Eu Nasci de Novo, e nós vamos cantá-la. João 3, verso 3 até o 6. Há um homem que procura Jesus, dizendo, o que eu tenho que fazer para entrar ou ver o reino de Deus? O que eu preciso? E Jesus diz assim, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Um novo nascimento é essa transformação. Quando você lê em João capítulo 1, verso 11 e 12. João capítulo 1, verso 11, 12 e 13 diz, veio para que era o seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Olha o verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O novo nascimento, a regeneração, na fé cristã, o novo nascimento é um ato. É um ato, não é um processo. O novo nascimento é um ato. Como o nascimento natural, não é que uma criança vai nascendo, nasce primeiro o pezinho, daí a 2 semanas nasce a perninha, daí 1 mês nasce a barriguinha, não. O nascimento é logo, não é um processo. O novo nascimento é exatamente o que nós lemos em Ezequiel 36, verso 26. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Qual é a sua identidade? Eu sou uma nova criatura. Quando você proclama essa realidade, eu nasci de novo. Ezequiel 36, verso de número 26. A palavra diz assim, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, eu vos darei o quê? Um coração de carne. Ou seja, é isso que ele faz. Vamos ficar em pé por um instante. Pode ficar em pé todos. Tome a sua Bíblia. Olha o que está escrito. Vamos ler juntos o verso 26. Vamos falar? Vamos falar juntos. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Qual é a sua identidade? Eu sou justo, eu sou reconciliado, eu sou uma nova criatura. O inimigo sempre vem buscando a identidade. Quem é você? Se tu és filho de Deus, o filho de Deus é justo, o filho de Deus tem paz com Deus, e nós, como filhos de Deus, temos o quê? Um novo nascimento. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 23. 1 Pedro, capítulo 1, o verso de número 23. A regeneração vem, o novo nascimento vem, quando a pessoa ouve a palavra do Senhor. E diz aqui a palavra, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível,
mas mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pode parecer tão estranho. Uma pessoa recebe um folhetinho desse, e aqui está apenas um versículo. Mas esse versículo contém toda a mensagem do Evangelho. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando você planta essa semente no coração de alguém, o Espírito Santo vai vivificar. É o Espírito Santo. Nosso papel, nós não convertemos ninguém. Homem nenhum convence ninguém. Nós podemos convencer a pessoa. E a pessoa pode ficar convencida, mas não convertida. Né, pastor Gustavo? Há uma diferença entre a pessoa ser apenas convencida. Pessoas dizem que tem 3 coisas que a gente nunca deve discutir: futebol, religião e política. Você nunca vai fazer um atleticano virar cruzeirense. Não vai. Não consegue. Política, as pessoas gostam de discutir política. E gostam de discutir religião. Você pode ganhar discussão. Mas Jesus não diz para nós ganharmos discussão. Você é o semeador semeia a palavra. A reconciliação vem. A regeneração vem. Mas fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Abra em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Toda a palavra de Deus, tão gloriosa. Quem é você? Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao verso 24. Efésios 4, 17 a 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com a avidez cometerem toda sorte de impureza. Verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Deus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em verdade e retidão, procedentes da verdade. Isso quer ser essa nova criatura. Quando você vê uma borboleta, aquela borboleta, ela passou por um novo nascimento. Era uma lagarta. Lagarta, quando você vê, dá vontade de pisar em cima. É asqueroso. Mas o que acontece? Aquela lagarta começa a experimentar um processo. Ela vai formando um casulo. Fica ali dentro daquele casulo durante um tempo. E o que vai acontecer? Dentro de alguns dias, vai sair uma borboleta. Toda borboleta que você vê tão linda, um dia foi o quê? Uma lagarta. Foi uma lagarta. O novo nascimento. Quem é você? Eu sou uma nova criatura. Ali na cruz, quando você agora comer do pão e beber do cálice, é esta verdade que tem que encher o seu coração. Eu sou uma nova criatura. Algumas vezes, lembranças da sua velha vida. E algumas vezes Satanás vai ficar falando com você, você não nasceu de novo nada. Sabe, você não é filho de Deus, você não é filho de Deus. Mas o que prova que você é filho de Deus, não é o que as pessoas dizem a seu respeito. É o que Deus diz a seu respeito. Na minha carteira de identidade, tem o nome do meu pai.
E o Senhor diz para nós nos alegrarmos, não porque os demônios nos submetem, mas a nossa alegria deve ser uma, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Quem tem o nome já escrito no livro da vida? Então vamos cantar essa verdade. Eu nasci de novo. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver. Peça a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Criado em ti, a tua semelhança. Peça, Senhor. Senhor, o meu passado teu sangue apagou. Uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Levante as suas mãos bem alto e diga: contigo. Contigo eu fui crucificado. Morreu meu velho homem, escravo do pecado. E agora eu sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. eu nasci de novo, nasci de novo.
Sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Você pode declarar isso? Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Ali na cruz, o Senhor nos justificou, nos reconciliou, nos redimiu. Deus nos fez justos, temos a paz com Ele e temos o novo nascimento. Vamos assentar. A quarta realidade da nossa identidade conquistada ali na cruz por Jesus, e Ele nos outorgou, foi a redenção. A redenção é uma palavra que era muito usada no mercado dos escravos. Na época do Senhor, e até nem tantos e tantos anos atrás aqui no Brasil, acontecia a situação tão terrível da escravidão. Pessoas eram vendidas como um cavalo era vendido a um boi. Mas existiam pessoas que compravam no mercado de escravos, os escravos, pagava por eles e os libertava. Essa palavra, redenção, é uma palavra que você está na Bíblia de uma forma muito intensa. Quem é você? Quando você diz, eu fui redimido, eu era um escravo. Nós cantamos há pouco, eu era escravo do pecado. Mas o que fez Jesus? Jesus nos comprou. Diz a palavra que o preço que Ele pagou, Ele não usou, não foi prata, não foi ouro, não foram coisas corruptíveis desse mundo, mas Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Quando você vive essa realidade da sua identidade, isso enchendo o seu coração, eu sou uma pessoa redimida. Está escrito, 1 Coríntios capítulo 6, o verso número 20. 1 Coríntios capítulo 6, o verso de número 20. Algo que você deve fazer. Porque fostes comprados por preço. Não foi qualquer preço. Foi o preço que eu não valia absolutamente nada. E Deus pagou o preço pela minha redenção, que só Ele poderia pagar. Diz aqui, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. No capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, o verso de número 23. 1 Coríntios 7, 23 diz, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Por preço fostes comprados. Bem no início de 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 30. 1 Coríntios capítulo 1, o verso de número 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Dê uma olhadinha para o irmão desse que está aí ao seu lado. Quanto que você pagaria por ele? Abra comigo o preço que deve ser desse irmão. Salmo 49, versículo 8. Salmo 49,
o versículo de número 8. Salmo 49, o verso de número 8. A palavra diz assim: pois a redenção da alma deles é o quê? Pois a redenção da alma deles o que é? Pois a redenção da alma deles é caríssima. Quando alguma coisa é tão cara, tão cara, tão cara, é que ninguém consegue trazer uma expressão para o custo, diz o que é caríssimo. Pois a redenção da alma deles é caríssima. Eu valho o preço que Jesus pagou por mim. Muitas vezes, irmãos bobinhos, Satanás vira e fala para eles: você não vale nada. Não vale nada. Querido, o universo, não há quase que um limite para ele. O preço que ele pagou por mim e por você. Não existe algo mais caro em todo o universo. Muitas vezes pessoas vivem assim, tão para baixo, tão chué, dizendo: eu não valho nada, eu não sou nada, eu não sou isso. E Satanás, ele ri quando você não valoriza o preço que ele pagou por você. Verdade que sua vida pode ser um trapo. Sua vida pode não ser um nada aparentemente. Mas ele pagou por você. A redenção da alma deles é caríssima. 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 Quando você diz: eu valho o preço que ele pagou por mim. É por isso que nós, pelo menos uma vez por mês, celebramos a ceia. E quando você toma do cálice, você diz: como ele pagou isso por mim? Ele se importou tanto comigo ao ponto de pagar esse preço por mim? É diferente. Tão diferente. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, do verso 18 até o verso 21. 1 Pedro capítulo 1, do verso 18 ao 21. A palavra do Senhor nos ensina sobre o preço que ele pagou. Diz assim a Escritura: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Qual é a sua identidade? Aí você pode dizer: eu fui redimido. Ele me comprou. O preço que ele pagou, não é porque você tinha um QI tão alto, tinha isso, aquilo. O mesmo preço que ele pagou por você, ele pagou pelo outro. Ele pagou. Durante o jejum. O jejum é esse tempo, quando o seu coração novamente brota essas verdades. Nasce dentro de você a compreensão da identidade. O jejum é esse tempo que o inimigo também se levanta sempre dizendo: se és filho de Deus, qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Quem é você? Na época do jejum é como se fosse uma casca que vai saindo, para que você mostre realmente que você é. Eu sou justo, eu sou reconciliado, eu sou regenerado, eu sou redimido. Mas agora, ele fez algo tão glorioso. Nós chamamos
identificação. O que é a identificação? A identificação é a realidade da vida dele na nossa vida. Um casal pode adotar uma criança. Adota uma criança. Pode cuidar dela como se fosse realmente um filho natural. Pode. Essa criança pode até nunca saber que foi adotada, mas ela nunca vai ter o DNA dos pais adotivos. Eu brinco muito com o Gustavo. Sempre que eu estou lendo ou fazendo alguma coisa parada, eu fico com a língua para fora. Desde menino, assim, né, Gustavo? Eu já estava vendo aqui o Tito com o DNA bem grande, assim. E de vez em quando eu vejo o Isaac fazendo alguma coisa, ele está com a língua para de fora. Eu falo, olha, gente, eu até brinco, o DNA do vovô. O que significa isso? É algo. Deus faz isso. O DNA dele vem para a gente. Por isso que a fé cristã não é uma religião. A nossa fé não é um sistema. Qualquer religião é na cabeça, não tem algo sobrenatural nele. Não tem, a identidade da pessoa é mudada. E é uma identificação tão grande, ao ponto de Paulo escrever em Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20, ele faz uma declaração, aparentemente aos olhos de alguns, quase absurda, mas é a realidade. Gálatas capítulo 2, 19 e 20 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Aí ele diz logo, em consequência disso, por isso, logo, já não sou eu quem vive, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele diz, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Há uma identificação, a natureza do Senhor, a vida dele na nossa vida, a vida dele na nossa vida. É por isso que a vida do cristão não é o esforço dele viver a vida, mas é a entrega dele em permitir que Cristo viva a vida dele na nossa vida. Ou seja, quando você diz, Cristo, Ele vive em mim. Ele vive em mim. Mas você pode manifestar a sua velha vida ou manifestar a vida do Senhor. É uma questão de escolha. Efésios capítulo 3, o verso 17. Efésios 3, o verso 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé. Alguns dizem assim, eu quero sentir. Não é uma questão de você sentir, meu irmão. É pela fé. É pela fé. É pela fé. E quando você anda pela fé, é tão diferente. Por exemplo assim, se a gente for explicar todo modo como nós respiramos, como o ar vai para o pulmão, como que lá o oxigênio faz toda aquela troca, vai para o sangue, vai ser uma confusão tão grande e não vai te ajudar em nada. Você nem sabe que você respira. O peixe nem sabe que ele está dentro d'água. Sabe, pela fé nós vivemos assim. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. 1 João capítulo 5. Há um texto aqui que de uma forma tão linda descreve essa verdade. 1 João capítulo 5, verso 20. João capítulo 5, 20 diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No capítulo 2, 1 João 2, o versículo 6. 1 João 2, 6 diz assim, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou.
Ou seja, quando Saulo, no caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus, Jesus se revela a ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo estava perseguindo quem? Estava perseguindo os cristãos. Jesus já estava assunto aos céus, estava à direita do Pai, ainda que estava aqui também no sentido espiritual, real. E ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Jesus literalmente habita em nós. Ele habita. Ele habita. Quem é você? Eu sou morada. Cristo vive em mim. Se você tivesse R$10 no bolso, você andaria de uma maneira. Se você tivesse um cheque de R$1 milhão no bolso, com seu nome como portador dele, você andaria com mais cuidado. Se fosse um valor maior, o que eu quero dizer é isso. Quem é você? Cristo vive em mim. Cristo mora em mim. Cristo mora em mim. Quantos conflitos entre marido e mulher desapareceriam se eu olhasse para o outro e sempre visse Jesus nele? Muitas vezes é como um canal de TV, você aperta o botãozinho e muda para o outro. Nunca mude de Jesus, querido. Ah, mas pastor, se eu fosse ser crente o tempo todo, pastor, não dá, a vida vai ficar assim tão insonsa. Pelo contrário, querido, cada dia com o Senhor é melhor do que o dia anterior. Cada dia com Ele é diferente. Não há monotonia. É ilusão aí fora. Alguns vão dizer assim: se és filho de Deus. O problema é a sua identidade. Quem é você? Quando você diz: eu estou identificado com Ele, é Ele que vive em mim. Jesus falou que quando você dá um copo d'água a um pequenino dele, Ele disse: olha, você não deu um copo d'água para ele, você deu para mim. A mim o fizeste. A mim o fizeste. Ali na cruz, Jesus nos fez justos, nos reconciliou, nos regenerou, nos redimiu, temos a identificação, e Ele nos leva a um nível chamado santificação. Santificação não é aquilo que as pessoas imaginam. Muitas vezes a mulher imagina que a santificação é o tamanho da saia ou o tamanho do brinco, ainda que essas coisas são reflexo também de algo interior. A santificação não tem simplesmente só um sentido externo. Santificação significa que nós pertencemos totalmente ao Senhor. Compreende? Santificação é isso. No Velho Testamento, todos os utensílios do templo, todos eles eram santificados. Todos eles eram santificados. Aqueles copos, aquelas taças, tudo era santificado. Ninguém podia levar aquilo para casa. Ninguém podia dar um outro uso para aquilo, porque aquilo era exclusivo para Deus. Santificação significa algo exclusivo de Deus. É algo dele. Santificação não é muitas vezes aquilo que as pessoas imaginam, usar batom ou não usar batom, pintar o cabelo de vermelho ou de alaranjado. Querido, não é nada disso. Santificação é mais do que algo exterior. Santificação é algo do coração. Quando você realmente diz: eu sou dele, eu sou dele, eu sou dele, eu sou dele. Santificação, o significado da palavra santificação é exatamente isso. Somos dele, fomos comprados por ele. Santificação não é aquilo que muitas vezes as pessoas querem impor. Santificação é algo tão dentro da gente. Significa que nós pertencemos totalmente ao Senhor. Somos dele. 1 Coríntios capítulo 1, o versículo de número 30.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. A palavra diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação. Somos dele, totalmente dele, totalmente dele. Quando Jesus Cristo ora, em João 17, o verso 17, Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Algo que você precisa falar assim: meu caro, eu sou apenas mordomo dele, ele é santo, ele é de Deus. Minha casa, eu sou mordomo dela. O que é o mordomo? O mordomo está tomando conta para Deus. Ou seja, nós não somos donos de nada, 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 nada. Tudo é dele. Nós somos apenas o quê? Mordomos. Agora, o que é a santificação? Santificação é isso: eu sou dele, eu sou dele. Ele nos comprou para sermos santos. Por isso que Jesus orou dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, verso de número 12. A palavra diz: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Há toda uma razão que eu levarei muito tempo para explicar aqui, por que foi assim fora. Mas vamos ler aqui Hebreus capítulo 2, o versículo de número 11. Hebreus 2, verso 11. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Jesus, ele não se envergonha. A Ângela é minha irmã. Fica em pé ali, Ângela, fica em pé. A Ângela é minha irmã. O mesmo DNA que eu tenho, ela tem. Por quê? Nós temos os mesmos pais. Os mesmos pais. Nosso DNA é igual. No momento, vamos entender isso aqui, o que é a santificação? Significa que nós pertencemos totalmente ao Senhor. Temos a mesma natureza. Por isso a palavra do Senhor está dizendo aqui, no texto que acabamos de ler, capítulo Hebreus 2, versículo 11. Pois tanto que santifica como são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Quem é você? Talvez você falasse assim: eu sou irmão do Brad Pitt. Você ia ser paparicado, não é assim? Mas quantas vezes você não consegue falar: eu tenho um irmão mais velho. Aí a pessoa pergunta: você tem um irmão mais velho? Mas achei que você era filho único. Eu tenho um irmão mais velho. E ele não se envergonha de me chamar de irmão. É o que está escrito. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. A identificação. Hebreus 9, verso 13 e 14. Hebreus 9, verso 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais do sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. No capítulo 10, o verso 29. Capítulo 10 de Hebreus, verso 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou
o Espírito da graça, é pelo sangue de Jesus que somos santificados. É pelo sangue do Senhor que nós fomos comprados. Santificação significa isso. Eu pertenço a Ele. Isso me basta. E ali na cruz, a sétima coisa, não é uma coisa, algo tão glorioso que Ele fez, é a glorificação. O que temos que ter em mente é a formação da imagem de Cristo em nós. Qual é a sua glória? Qual é a sua glória? A nossa glória aqui na terra, queridos, é poder ter a imagem do Senhor na nossa vida. Romanos capítulo 8, verso 30. Romanos capítulo 8, verso 30. Vamos ficar em pé. Romanos 8, verso 30. Romanos 8, versículo 30, a palavra diz: E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Não é nossa conquista, não. É algo que Ele coloca. É como se você fosse no aniversário. Tem tudo ali para você comer. É direito seu comer, já foi pago, você não vai pagar. Verso 30 diz: E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. No verso 18, Romanos 8, 18. Muitas vezes, filho, você pode ser aqui tão esquecido pelos outros, mas nunca pelo Senhor. A palavra diz, Paulo dizendo: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Muitas vezes você fica aí, lá pelos cantos, e você não consegue perceber que está aqui. Paulo dizendo: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Nós vivemos sofrimento, desprezo, traição, abandono, doença, confusão, desemprego, cabeçadas, sofrimento. Não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A glória a ser revelada em nós. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Verso 26 e 27. A glória de você saber quem é, a sua identidade. O mistério. O mistério é aquilo que estava, você não sabe o que é. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E eu podia descortinar aqui para os irmãos tantos versos, mas quero terminar com 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo de número 7. Você não é o que é do lado de fora, querido. Você é o que é do lado de dentro. Nós somos esse vaso de barro. Apenas isso. A palavra diz, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. O vaso de barro vai envelhecendo. Muitas vezes o vaso de barro quebra um pedaço. Esse vaso tem uma duração. A expectativa de vida do brasileiro é
que esse vaso de barro chega a durar agora 79 anos. Mas nunca vai passar de 120. Alguns há pouquíssimos. Está aí. A vida é bela quando vivemos a identidade. No jejum é esse tempo. No jejum, o tentador se aproximou de Jesus e disse: qual é a sua identidade? Você é filho de Deus? Filho de Deus está vivendo assim. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Para nós, nesses 40 dias, que você jamais se esqueça. Eu sou justo. Eu estou reconciliado. Eu fui regenerado. Eu fui redimido. Eu estou identificado com Ele. Eu fui separado. Eu sou santo. E eu fui glorificado. É esta a verdade que conta. Põe sua Bíblia sobre o banco e nós vamos orar cantando agora. Levante a mão do seu irmão. Todos em pé agora. Se tem alguém sentadinho, levante. E se for um paralítico, até procure levantá-lo, porque esta é a hora do milagre também. Obrigada, Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, diga isso. Tudo que Deus tem para nós, abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior está, bem maior. Abra sua boca e declare: maior é o que está. Somos justificados, somos santos, separados. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aplaudam sim!
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, nesse instante, eu queria que vocês se colocassem em pé no seu lugar. Coloque suas duas mãos sobre seu coração por um instante. Nossos diáconos vão receber os elementos da ceia agora pelos pastores. Olhe para mim, irmão. Nós estamos juntos durante um tempo aqui. E você saiu da sua casa. Mas é tão bonito saber que você pode voltar de um modo diferente. Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Eu não conheço o seu coração, Deus conhece. E a Bíblia diz que Deus conhece aqueles que já são dele. Há um momento quando você passa a ser dele. Há um momento quando você passa a ter um Senhor na sua vida. Há um momento quando Jesus entra no seu coração. Nós não nascemos com Jesus. Há um momento que nós abrimos o coração e falamos: Jesus, entra na minha vida. Quem sabe você é alguém que andou com Ele, caminhou com Ele, viveu com Ele, mas já faz algum tempo que você o deixou. Você voltou as costas a Ele. Mas hoje é um dia da reconciliação. É um dia para você voltar. Feche os seus olhos por um instante. Com seus olhos fechados. Nós vamos orar agora. E vamos invocar o nome do Pai sobre o seu coração. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi tudo que o Senhor conquistou na cruz para a minha vida. Eu reconheço que ainda eu não vivo isso. Eu não possuo esta dádiva na minha história. Eu reconheço que sou um pecador. Eu preciso de Ti. Nesta hora, eu te peço, entra no meu coração. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Jesus, Tu me conheces. Eu andei com o Senhor, mas eu me afastei, desviei, mas hoje eu volto. Busco o Teu perdão, na certeza que eu serei aceito. Continue com seus olhos fechados. Eu pedi que você repetisse uma oração comigo. E na oração, eu pedi que você dissesse: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Jesus, eu tomo posse de tudo que o Senhor conquistou na cruz para mim. Eu orei e você repetiu dizendo: Jesus, eu que estava afastado de Ti, eu estava desviado, agora eu volto aos Teus caminhos, na certeza do Teu perdão. Eu quero orar por você agora, mas você não vai repetir essa oração, mas eu quero orar só por você. Você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele. Por você eu quero orar. Para que eu ore por você, eu gostaria que você levantasse aí no seu lugar uma das suas mãos. Sem nenhum constrangimento. Nós somos uma família. Não tenha constrangimento algum. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que busca reconciliação com Ele, levante bem alto uma das suas mãos, onde você estiver. E eu quero orar sozinho agora por você. Pode levantar mais alto que você puder a sua mão. Eu estou vendo essas mãos erguidas. Pode levantar, levante a sua mão. Isso, mais alto que você puder. Isso. Senhor abençoe, Senhor Jesus abençoe. Abençoe, 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 abençoe. Agora eu vou pedir algo. Como eu disse, nós somos uma família. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos,
saiam dos seus lugares e venham até aqui à frente. Nós vamos orar por você agora. Agora eu vou pedir que cada crente que está aqui, cada um que já tem Jesus, fale com a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Você já está salvo? Como você já está salvo? Seu nome já está escrito no livro da vida? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Venha, esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento dos céus para o seu coração. Deixe o seu lugar, lá da segunda galeria, da primeira, aqui no térreo. Eu queria chamar aqui à frente a nossa querida irmã Cris Mesquita. Venha cá, enquanto a nossa irmã Cris estará cantando uma música. Eu queria pedir que todos vocês, você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que hoje vem para Ele, deixe o seu lugar e venha. Esse é o momento dos céus para o seu coração. Cada crente, quantos aqui já são crentes em Jesus? Levante a mão. É crente mesmo? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte como está a sua vida com Deus. Enquanto nossa querida irmã Cris estiver cantando, deixe o seu lugar e venha. Não importa, esta é a hora de Deus para você. Como é o som da sua voz, estrela da manhã, farol durante a noite, meu pão e a minha água, refrigério. És minha esperança, meu guia e minha luz. Tu és meu bem amado Salvador. Na eternidade Deus compôs uma canção. Jesus, meu Cristo e Redentor. Eu tenho uma canção do meu coração pra cantar, doce e suave como é o som da sua voz, estrela da manhã, farol durante a noite, meu pão e a minha água, refrigério. És minha esperança,
se fez homem habitou entre nós, deixou no céu seu trono pra morrer em uma cruz. A melodia mais sublime que o universo. Meu Jesus Redentor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, querida, glória a Deus. Glória a Deus pela vida da irmã Cris e toda a sua família. Você que continua aí no seu lugar, mas sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui, vem agora. Nesse instante, irmão, levante uma das suas mãos bem alto e ore dizendo: Senhor Jesus, o meu coração, ao receber agora os elementos da ceia, o pão e o cálice, eu quero declarar que eu sou o que a tua palavra diz que eu sou. Que teu Santo Espírito possa vivificar no meu coração, para que jamais eu esqueça a minha identidade. E mais uma vez, eu selo a minha aliança contigo. Eu queria pedir a todos os queridos irmãos para ficarem em pé. No momento que você receber o elemento da ceia, o pão e o vinho, você vai assentar. Só assente na hora que você receber. Os diáconos podem começar a distribuição. A palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.